Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com Salvatore Milanese, o sócio fundador da Pantalica Partners, acho que é uma das principais empresas brasileiras e agora internacionais, né? E em reestruturação de empresas, reestruturação de dívidas. Salvatore, obrigado mais uma vez pela presença. O Salvatore sempre está presente aí nos nossos eventos. E a gente vai, então, fazer o nosso bate-papo aí sobre o que é reestruturar a empresa e o papel das pessoas, né, em reestruturações. Salvatore, muito obrigado pela sua presença e a gente tem aí sempre os papos são de mais ou menos meia hora. Já vou começar com a primeira pergunta, que é: fala um pouco sobre você, né, da onde você veio, qual que é a sua trajetória até ser um dos líderes aí do setor de reestruturação no Brasil. Conta um pouco para a gente sua trajetória, por favor. Boa noite, Estevão. Boa noite a todos. É uma honra contribuir com você. Obviamente, você faz um serviço importantíssimo para esse mundo de turnaround, de reestruturação, porque traz informação, principalmente difunde entre quem necessita ou que já está no setor conhecimento. Bom, eu sou italiano, vocês devem perceber pelo sotaque, depois de 21 anos de Brasil, ainda faço muitos erros de português, principalmente quando estou cansado, ou até quando escrevo, né? Eu vim aqui porque trabalhava no segmento de investment banking, proprietário de um banco italiano que não existe mais, chama Banca Commerciale Italiana. Cheguei aqui muito tempo atrás, já 21 anos atrás. Eles tinham uma participada que chamava Sudameris, né? Portanto, eu vim para o Brasil. Mas, falando de onde venho, eu sou do sul da Itália, da Sicília, me formei em Banking and Finance. Lá na Itália a gente fala em Capital Markets e Seguros, na Universidade de Messina, e depois me especializei com Master Full-Time em um consórcio universitário que é o CUOA, no norte da Itália, muito bom, é um dos melhores em matéria de Capital Markets em Banking. Fiquei 12 meses me especializando nisso. Iniciei no âmbito de mercados, porque comecei a trabalhar na Bayer Sim, que era uma corretora praticamente de valores imobiliários, e daí comecei a aprender sobre mercado, sobre ações, sobre outro tipo de papéis, principalmente a me relacionar com as pessoas. Eu comecei a entender que os aspectos técnicos eram importantes, mas saber vender também era importantíssimo. A minha formação me levou sempre, obviamente, a ser perfeccionista. Falei que me formei em Banking and Finance, eu depois fiz um Master em Banking and Finance. É um dos principais elementos que tem sido um valor fundamental da minha vida e da minha carreira, é apontar sempre para a excelência, para a qualidade daquilo que eu faço, porque tenho gostado sempre de fazer as coisas não como trabalho, mas como uma paixão que, obviamente, vê na frente uma missão de realizar, por exemplo, no meu caso, hoje, projetos que ajudam os clientes a se reestruturarem, a preservar postos de trabalho e, eventualmente, preservar a economia. Mas, voltando ao meu background, comecei nessa corretora de valores, passei por um período breve, mas importante, um ano em uma agência de rating, que foi uma das principais, primeira agência de rating italiana, chamava Ita Rating, que logo depois, enquanto eu estava lá, foi comprada pela Duff & Phelps e depois pela Fitch. Lá, durante esse ano, foi, meu Deus, um treinamento gigantesco com um analista sênior que me treinava sobre crédito. Então, modelagem de crédito, projeções financeiras a fim de determinação do rating. Eu fazia bancos, empresas de seguros e asset management companies. Então, aprendi pra caramba com Alessio Fiorentino, me lembro ainda o nome do meu chefe na época. Saí de lá e fui trabalhar para esse banco italiano que tinha as participadas aqui no Brasil, que era o Banco Sudameris, na parte de investment banking. E lá aprendi também sobre a coordenação de um chefe severíssimo e de uma série de colegas extremamente preparados tecnicamente, a parte que dizia respeito à equity research. Então, como se transformam dados que se leem dentro de um balanço de, como disse, bancos, empresa de seguros, asset management company,
se planilha tudo isso, qual as deduções através de análises que se fazem em cima desses dados, como se transforma isso eventualmente em um valuation. Eu me formei em bancos, então já sabia fazer valuation do ponto de vista teórico, depois tive a honra e principalmente a paixão de aplicar na prática. Fiz milhares de valuation, porque na época o banco no qual eu trabalhava estava em um mood de se fundir com outros bancos italianos, estavam em um processo de consolidação do sistema bancário italiano. Então, de verdade, participei em transações que me empurraram para um aperfeiçoamento técnico importantíssimo, com técnica, inclusive, de valuation, de uma especificidade, uma complexidade importante. Tinha uma colega, Cíntia Olho, que hoje é a CFO da Tod's, uma das maiores marcas de fashion na Itália, de boots and shoes da Itália, que me ensinou muitíssimo em matéria de valuation, de técnica sofisticada de valuation de bancos. Lá comecei a experimentar também aquilo que era o restructuring, porque o meu chefe, na época, começou a assumir mandados internos de reestruturar as participadas da banca comercial italiana, desse banco. Uma dessas participadas era o Sudameris, que dava anualmente dor de cabeça na Itália, porque dava prejuízo. Então, tivemos que fazer um plano enorme para poder entender as causas dos prejuízos e começar a fazer um turnaround, literalmente, corte de custo, corte de pessoas, uma recolocação do ponto de vista de mercado, produto, de muitas das participadas da banca comercial italiana, sob a marca Sudameris. Viemos aqui na América Latina, uma das principais participadas era no Brasil, Sudameris Brasil, que na época era um dos 10 maiores bancos, estamos falando de 1998 até 2002, brasileiros, e que culminou depois com a venda do Sudameris ao banco ABN AMRO Real. Então, foi uma escola gigantesca que me expôs a situações de responsabilidade e técnicas importantíssimas. E lá conheci, aliás, pessoas que depois me levaram na KPMG, que foi uma outra grande, importantíssima escola para mim. Primeiro porque iniciei bem sob a direção de um chefe muito competente, o André Castelo Branco, junto com o Márcio Lutherbach, e depois também outro chefe que virou depois meu amigo, que é Eduardo Fará. O Eduardo Fará é uma pessoa extremamente competente, um cara que vinha de experiências de mais de 5, 6 anos, se não estou errado, da McKinsey. O Eduardo me trazia literalmente os panfletos, os livros que ele estudou na McKinsey para se formar, para fazer análise de mercado, para construir diagnóstico, para que eu pudesse replicar dentro da KPMG. Eu fiz isso. Eu era um cara que me aplicava, como disse o pilar que tenho seguido na minha vida pessoal e na minha vida profissional, aquele da excelência. Tenho puxado a mim mesmo e as pessoas, porque é aquilo, para, digamos, entregar trabalhos meia boca, você vai virar empregado público. Se você não quer ser empregado público, você ser empresário, e na KPMG, você não deixa de ser empresário se você galgar, obviamente, os vários degraus até chegar à sociedade. Você tem que ser excelente, porque você vende serviço, vende coisas etéreas. Portanto, quando vai no cliente, você tem que primeiro saber imediatamente perceber a psicologia do cliente, entender o que ele está passando, e saber vender ou colocar, na verdade, tudo que possa auxiliar de fato o cliente. O segundo, tem que saber implementar. Para implementar, você tem que ser a excelência daquilo que você está vendendo. E no meu caso, era o restructuring. Por isso, depois da saída, inclusive, do Eduardo Fará, foi uma pena, porque, como digo, foi um grande maestro. Eu fiquei amigo dele, respeito ainda muito ele pelo que me ensinou. Consegui crescer na KPMG, me aplicando muito, fazendo todos os cursos, transmitindo conhecimento, e consequentemente cheguei onde cheguei, que foi a sociedade na KPMG. Então eu venho, digamos, de um mundo que nada me foi dado de graça, e aprendi também por causa dos meus pais e da minha família, que se você quiser conquistar uma coisa, faça só uma coisa, trabalhe.
É, fantástico, Salvatore. Ô, Salvatore, falando um pouco de você aqui, eu sempre gosto de perguntar, qual o maior desafio pessoal que você superou na sua vida pessoal? Uhum, uhum. Olha, io devo ser sincero, eu não consigo me lembrar um desafio em específico. Sabe por quê? Provavelmente pelo meu carattere, tudo que mi vem na frente, inclusive essa mesma entrevista, mi cria aquele burburinho di medo, não é? Porque o medo eu interpreto como, pelo menos no que diz respeito à minha pessoa, trigger para me dar o incentivo a estar em um estado de concentração para dar o melhor de mim. Portanto, aquilo que poderia ser transformado em um problema por determinadas pessoas, em um determinados contextos, sempre eu consegui transformar em um projeto, ou seja, é um problema, olha o aspecto positivo, verifica como resolver. Então, essa é a filosofia que tem acompanhado a vida inteira. Mas, visto que você me fez a pergunta, para mim foi um desafio, obviamente, deixar tudo que eu tinha em Itália, um network, amigos, etc., me Uhum. estabelecer neste país, que devo dizer, eu amo, porque me deu tudo, está me dando tudo, não obstante tudo aquilo que o Brasil, obviamente, nos proporciona em termos de desafios diários. Por quê? Porque é um país que me acolheu, é um país que acolhe as pessoas, os estrangeiros, as pessoas no geral. Portanto, aquilo que me parecia desafio, a língua, a escrita, construir amizades, construir, digamos, o mundo que deixava lá em Milão, onde eu morava, o network, repito novamente, eu construí facilmente aqui. Primeiro porque eu sou uma pessoa que me adequo facilmente, mas eu digo que 75% porque o país ajuda quando você se dispõe a ser ajudado. Perfeito, perfeito. E na vida profissional, qual foi seu maior desafio, a maior barreira que você venceu, hein? Uhum, uhum. Na vida profissional, acho que o maior desafio é passar, digamos, de contextos organizados, contexto onde praticamente você tinha um amparo, um respaldo de uma marca forte, de estruturas, processos, como pode ser as experiências que passei, como falei, na Bayerische Sim, na Ital Rating, na Duff Phelps, na Banca Comerciale Italiana, na KPMG, a ser empresário. Ser empresário é uma coisa diferente. Ser empresário, o trabalho não vem na tua mesa. Não digo que na KPMG vinha na minha mesa, eu sempre fui um cara que procurou, foi atrás do trabalho, sempre buscou os projetos, mas ser empresário de uma boutique, como eu, junto com os meus sócios, sou, é bem diferente. Me lembro no começo, você liga a luz, você desliga a luz, você pega a vassoura, você prepara os cafezinhos para os clientes, você define o teu plano de marketing, você é o teu RH, você é o teu financeiro, no meu caso não sou eu, sempre deixei para outro sócio que é mais competente, no sentido mais dedicado nisso, eu poderia ter feito também, mas ele é mais dedicado, eu confio muito nele. Portanto, é um desafio importantíssimo, mas quando você se coloca na frente de você um purpose, uma missão, e depois transforma, cascateia aquilo em objetivos anuais e objetivos diários. Eu trabalho com to-do list diários. Né? Eu admiro quem é que me ensinou isso, que foram as pessoas que te citei, porque isso te permite, sempre tendo um objetivo, que é a tua missão, que tem que estar por escrito em algum momento, e depois os teus budget anuais de valores, obviamente também, e de números, né? Consegue superar esse desafio. Mas ter, devo dizer, feito essa passagem de um mundo organizado a um mundo no qual você teve que partir from scratch, como falam os americanos, foi um desafio. E me sinto orgulhoso de mim mesmo, das pessoas que trabalham comigo, dos meus sócios, de termos construído a estrutura, os processos, o brand que temos na empresa da qual fazemos parte. Mas foi um Perfeito. desafio, Estevão. Você que é empresário pode dizer também. Eu estou passando por isso também. Não, não é Sim, fácil. deve ser orgulhoso, porque depois, quando você olha para trás, é com espírito de gratidão, fala obrigado, senhor, obrigado, sem, digamos,
vieses religiosos. Obrigado, entidade qualquer, por toda a força que você me deu para passar positivamente por isso. Você tem orgulho, não é, Estevão? Você põe a sua resiliência à prova, né? Porque Sim. às vezes você trocaria, eu não trocaria, mas às vezes você pensa, pô, na iniciativa privada como funcionário, eu às vezes teria uma paz de espírito melhor, mas isso é passageiro, né? Isso não é sustentável, né? Sustentável é quando você constrói equity, né? Constrói algo seu, né? Salvatore, e me fala uma coisa, falando um pouco de liderança, você tem um estilo de liderança claro, assim, por exemplo, eu sou um líder carismático, eu sou um líder mais autoritário, eu motivo mais pelo medo, pela recompensa. Você tem algum tipo de estilo de liderança ou se adapta por projeto, por situação? Uma pergunta difícil. Com 49 anos, vou fazer 50 agora em setembro, eu aprendi que sou um líder que não para de aprender. Te mostro uma coisa. Outro dia, não me preparei para isso, tá? Foi pegar de novo este livro aqui. Olha aqui. Vou ler para você, do Brian Tracy. Eu admiro ele, escreveu muito livro de autoajuda, etc. Contrate e mantenha as melhores pessoas. Comprei na época da KPMG, tá? Fantástico. Bom sense. Bom senso, né? É common sense, né? Sim. Só que, como diz um outro coach que admiro também, que é o Jim Quick, common sense normalmente não é common practice. Então, a gente esquece aquelas coisas. Então, que estilo de liderança tem? Eu tenho um estilo de liderança que, às vezes, extrapolo, porém, a maioria das vezes, fico em um momento de reflexão para, dado o momento que estou enfrentando, se tenho que contratar pessoas é um momento, se tenho que escrever uma proposta é outro momento, se tenho que aconselhar um cliente é outro momento ainda, se tenho praticamente que entusiasmar as pessoas para atingir resultados é ainda um outro momento, se tenho que comunicar má notícia é um momento diferente ainda. Eu faço reflexão, pego os meus livros, leio o trecho daqueles livros para lembrar aquilo que a gente deveria lembrar. Deixa eu te falar, eu não me preparei para isso também, mas meu livro que eu estou agora lendo pela segunda vez, esse aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse aqui, cara, é um livro que... Isso é espetacular. Eu acho que ele também é um cara fantástico. Então, voltando, eu acho que sou um líder que tem a humildade de saber que não sei o que não sei. Então, estou lá sempre para aprender. Cometo muitos erros, hein? E isso, não tenho arrogância de dizer que não cometo erros. Ao contrário, é importante saber reconhecer que você fez esses erros, pedir perdão ou, eventualmente, conseguir remediar. E, principalmente, não repeti-lo, porque aquilo não é, depois, liderança, é burrice, não é? Eu sou, digamos assim, um cara entusiasta, sou um líder entusiasta. Esse entusiasmo me faz muitas vezes extrapolar, devo dizer, porque eu acredito muito com pensamento positivo, olhando para frente, não olhando para trás, com planejamento, o que é combinado não sai caro, que para alinhar as pessoas, além de ser transparente, além, obviamente, de treiná-los, além de comunicar os valores, a tua missão, a tua visão, etc., para alinhar as pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o exemplo. Essa é uma outra. Isso eu acho que emenda com uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é o seguinte, né? Quando a gente começa projeto de reestruturação, turnaround, a gente sempre enfrenta, na maioria, sempre não, né? Para não generalizar, mas na maioria das vezes a gente encontra uma curva de resistência muito grande de todo mundo ali na empresa, né? Sim. Você tem algum caso emblemático para contar para a gente, tipo assim, que você teve que romper barreira de resistência para promover mudança? Como é que você fez isso? E como é que você faz para alinhar os interesses das pessoas num contexto de crise, de reestruturação? Bom, essa é uma pergunta que, se você me fazia 15 anos atrás, eu diria que era muito diplomática e utilizava muito Sun Tzu. Mas hoje, depois de muitos anos de experiência e várias pauladas tomadas em processo de reestruturação, eu acho que
gostaria de escutar. Porque é isso que acontece em reestruturação, Estevão. Você sabe, você faz isso. Tem um processo de denial contínuo, que se renova todos os dias. Então, eu, os meus sócios, tento transmitir também a nossa equipe, trabalhamos para não contar ao cliente aquele que ele gostaria de escutar, mas trabalhamos para alinhar o cliente com aquilo que ele deve escutar, a situação real dele, as possibilidades reais dele, construindo estratégia em cima do que é a realidade, dizendo para ele que pode estar perdendo não somente anéis, mas braço, ou eventualmente metade do corpo. E às vezes, por isso, inclusive, a gente perde projetos. Mas eu prefiro. Tá? Então, o alinhamento parte de ser profissional, honesto e dedicado. Isso pode te levar a perder projetos. Com certeza, com certeza. Não é fácil quando você primeiro que quando você entra e não está alinhado o teu escopo com o que o sócio quer. E depois, quando você tem ali aquele monte de legado, né? Aquele monte de coisas mal feitas que os sócios ou os executivos mesmo não querem promover a mudança, né? Esse é um grande desafio que eu vejo do turnaround, que são as pessoas, né? A técnica de negociação com fundo, com banco, reestruturação de dívida, reestruturação operacional, eu acho que é mais tranquilo, não é fácil, mas é mais fácil de aprender os hard skills, né? Mas como você lidar com pessoas, para mim, está sendo o maior desafio. Não sei se para O vocês soft aí. skill, efetivamente, você aprende com o tempo. Outro dia, eu utilizei uma frase da Madre Teresa de Calcutá, parafrasando-a, né? Uma vez perguntou uma jornalista para ela, Madre Teresa, me conta um pouco sobre a pobreza, como é que é? Ela respondeu, pobreza não se conta, pobreza se vive, né? E podemos dizer a Exatamente. mesma coisa do restructuring. Você pode fazer um curso, é importantíssimo fazer cursos, porque você tem que ter o framework mental, tem que, obviamente, se aperfeiçoar e construir no teu caderninho, como justamente você falou, se faz isso, se faz o outro, como se faz um crisis cash management, como se conduz uma dada situação. Porém, você tem que viver aquilo, porque os soft skills são os aspectos que, a um certo ponto, vão prevalecer. Sim, sim. Perfeito. E, Salvatore, para finalizar aqui, qual dica você daria para reestruturadores de empresa, turnaround, sobre como tratar as pessoas do seu time e seus clientes? Uhum, uhum. Bom, principalmente as pessoas do nosso time, eu diria que se deve ter um extremo cuidado, primeiro em contratá-las, né? Então, não contrate qualquer um. Tome todo o tempo que você quiser para contratá-lo, não tome a decisão porque você está precisando para colocá-lo em um job. Se programe para isso. As pessoas têm que contratá-la primeiro pelo caráter, pela ética e depois pelas competências. E se encaixando, obviamente, naquilo que você, no dado momento, precisa. Depois que contratou essas pessoas, você tem que ter um claro alinhamento sobre o que espera daquelas pessoas, e isso comporta feedback periódicos. Terceiro, você tem que, obviamente, ter um alinhamento também de reward. Significa que se a Pantálica ganha, aquele time deve ganhar. Portanto, transmitir de forma transparente os resultados, porque ele está ganhando tanto, porque ele não está ganhando tanto. E depois, eu diria, on top de tudo isso, tem que ter um alinhamento de valores e de missão. Ou seja, as pessoas que trabalham contigo devem sentir a paixão de fazer aquilo que estão fazendo. E tentar que essas pessoas, junto com você, não vejam aquilo como um trabalho, mas efetivamente como a paixão da própria vida. Portanto, eventualmente não estarão nunca trabalhando na vida. Agora, sobre as pessoas que você encontra do lado do cliente, por exemplo, ou do lado dos credores, dos stakeholders no geral, primeiro, o máximo respeito, tá? E segundo, o máximo profissionalismo, porque com profissionalismo, com grande base naquilo que você coloca, naquilo que você apresenta, você nunca poderá errar. Em vez com aproximação, com falta de respeito. E falta de respeito é desde a pontualidade numa reunião, o bom dia ou boa tarde, até
se prometeu uma coisa, cumprir com aquela coisa, se não pode cumprir, justificar o porquê não pode cumprir. Você cria uma reputação. E no nosso âmbito, a reputação é a maior coisa que você possa ter. Aliás, é mais fácil perder a reputação no nosso âmbito por 2 palitos de erros que você comete, por exemplo, algo prometido e não entregue, ou uma mentira, que é o tempo que serve para conquistá-las, anos, anos e anos, né? Perfeito, perfeito. Tá bom, Salvatore, é isso. Mais alguma consideração? Ou... Não, eu Tudo acho bem? que a coisa mais importante aqui desta conversa discutimos, e aproveito para te parabenizar pelo grande trabalho que você faz, que além de ter que cuidar dos teus negócios, você faz uma coisa que é, de fato, um serviço à nossa sociedade, a sociedade do turnarounders, do restructuring guys, que é aquilo de transmitir conhecimento. Porque reter conhecimento é uma estupidez total, está nos livros, qualquer um sabe ler, hoje na internet tem tudo. Conseguir participar nos cursos que você organiza, nas coisas que você escreve, inclusive esse trabalho do Turnaround Talks, é fundamental, porque permite a outras pessoas de entender melhor como se faz o nosso trabalho. E te digo mais, quando todo mundo entende como se faz o trabalho, até conseguimos fazer nos respeitar mais, em termos de prática do nosso Exatamente. trabalho, né? Por quê? Porque Exatamente. hoje tem desalinhamento entre o Estevão, que é um cara tier 1, que cobra pelo trabalho que ele faz, porque sabe o resultado que vai entregar, e o fulano de tal, que não vou citar, porque não sei quem é esse fulano de tal, cobrando 20 vezes menos do Estevão. Não faz sentido. Se todos se alinham em termos de conhecimento, se fazem respeitar, o mercado cobra efetivamente o valor que se entrega. É um valor imenso que o Estevão entrega e todos os turnarounds entregamos. Não, obrigado, Então, te Salvatore. parabenizo, tá? Obrigado, obrigado. Não, eu que agradeço e como você falou, eu faço porque eu gosto, eu quero, eu tenho esse propósito de divulgar o turnaround, a reestruturação, de forma até gratuita, muitas vezes, aqui nesse caso, mas cursos gratuitos, para que o empresário lá na ponta também que tenha necessidade, ele entenda um pouco, não que ele vá fazer, mas que ele entenda um pouco melhor e cometa menos erros para que a economia flua melhor, né? Então, para que a gente tenha um futuro mais próspero, né? Então, acho que esse é o grande propósito. Pô, te agradeço muito e nos vemos nas próximas lives aí, nos próximos cursos, Salvatore. Obrigado, Obrigado, parabéns novamente. muito obrigado. Um abração, viu? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.